Bem-vindos a mais um episódio do ForLab, o podcast da ForSee Bilingual Academy. Eu sou a Aline Rios, especialista em educação da ForSee Learning, e hoje estamos aqui com a Sara, fundadora e mantenedora da ForSee, e a Juliana Storniolo, diretora da ForSee também. E elas são duas pessoas apaixonadas pela educação e apaixonadas pelo desenvolvimento humano. E hoje nós vamos falar sobre a presença que educa. Ele parece um assunto simples, mas na verdade tem muitas camadas a serem discutidas. Eu trago aqui um primeiro dilema de nosso ouvinte para a gente discutir. Então vamos lá. Dou aula para várias turmas e na correria do dia a dia acabo me concentrando apenas em cumprir o conteúdo. Mas percebo que muitas vezes os alunos querem mais do que explicações. Eles buscam acolhimento, orientação, presença. Como equilibrar a exigência de cumprir o currículo com a necessidade de ser uma presença? Uau! Bom, esse dilema ele mostra um ponto muito importante, que é, será que a gente reconhece que todos os adultos são educadores? Então, o que podemos trazer para este dilema? Bem, penso que aqui nós falamos muito de planejar a aula, quanto de conteúdo que você vai estar falando, quanto do tempo que o aluno vai estar falando. E qual é o espaço que você permite conexões. Conexões com o conteúdo, conexões com as pessoas, outros pontos de vista. Então, a primeira coisa nisso é, nós precisamos, ao meu ver, o professor é um modelo, é um adulto. A melhor forma de passar matéria, que as pessoas falam, se passa matéria. As pessoas que vai ouvir a matéria se tem conexão com empatia com o professor. Então, a primeira coisa é como que eu faço isso? Eu tenho que conhecer meus alunos. Se eu vou dar um exemplo, tem que ser um exemplo que vai engajar meu aluno. Eu tenho que estar realmente dando tempo para isso. Então, a primeira coisa é não se preocupa tanto com o conteúdo. Preocupa de você ser esse modelo adulto que está interessado neles. E esse interesse neles vai ajudar você também a conectar com sua matéria. Mas o tempo do seu planejamento tem que ter tempo para conexão. Importante. Pensando se todo adulto é um educador, eu entendo que na escola todo adulto é um educador, porque é referência para os alunos, ponto, né? E aí, no que a Sara falou, a questão de realmente a gente planeja o quanto vai ser momento meu de fala, momento seu, dos alunos, né, dos professores, mas eu preciso, às vezes, planejar essa conexão. Então, esse sentimento de que os alunos querem mais é real, porque, às vezes, o que o aluno precisa é de conexão, às vezes o que o aluno está vivendo é um momento em que ele realmente... A Sara teve uma fala sobre... Eu estou tentando lembrar a autora, mas sobre a questão do que eu falo. Na verdade, não fica o que eu falo, mas fica o sentimento. A Maya. Isso. Isso porque realmente é o sentimento. É o sentimento do aluno, como ele está se sentindo ali, vai fazer diferença em como ele vai encontrar esse conteúdo. Então, às vezes, a gente está tão preocupado em passar o conteúdo, porém, se o aluno não se encontra e não vivencia, ele não vai aprender. E aí a gente perde a oportunidade de conexão, perde a oportunidade de algo que pode fazer mais diferença na vida do aluno em si, porque nós estamos muito preocupados com aquele conteúdo que eu tenho que passar. Eu acho que quando a gente fala de presença, tem muito do tempo envolvido, né? Porque... às vezes, como professor, vem essa urgência de preciso passar o conteúdo, e aí quanto tempo você investe nisso, mas não investe em fazer a conexão com o seu aluno, e aí aquele tempo que você acha que você ganhou, na verdade você perdeu. Você não ganhou nada. E eu também penso que quando a gente fala de presença, a gente fala de presença real. Então, existe uma questão de tempo, porém, não adianta ter muito tempo se você está com a cabeça em outro lugar. Então, às vezes, eu estou na cabeça no conteúdo que eu tenho que passar, porém, eu não estou vivendo aquilo que os meus alunos estão vivendo. E eu falo isso não só na sala de aula. A gente tem, na escola, lugares comuns, né? Parque,
entrada, saída, quadra, lanche, almoço, no nosso caso, a gente tem. E essa presença de estar ali com os alunos, não apenas supervisionando, mas estar vivenciando aquilo, faz muita diferença. Porque também estar presente com a cabeça em outro lugar não é só uma questão de tempo. Posso estar o tempo que for, se a minha cabeça não está ali, meu olhar não está ali, o meu sentimento não está ali, não é real presença. Mas eu acho que é super importante, porque isso é educação, não é passar matéria. Sim. Então, eu estou junto num ambiente que eu faço parte de criar essa comunidade nesse ambiente, e esse ambiente eu sou uma referência de convivência. E essas conexões não é somente da matéria. E eu gosto muito quando vocês trazem o adulto como um modelo. Né? A gente acredita muito nisso. Então, o que a criança vê é o que a criança faz. Então, uma coisa que me marca muito é a proibição dos celulares na escola. Então, como adultos, mostrando para os alunos que não usamos e que sabemos viver bem sem esse aparelho, como eles também conseguem, né, se adaptar a isso. Né? Isso é muito importante. Como cada presença silenciosa ou ativa pode impactar no bem-estar dos alunos e também no comportamento? Como que é o silencioso? A presença silenciosa ou ativa? Olha, pode falar. Assim, o aluno se sente visto com a presença ativa. Certo? Na verdade, para mim, assim, qualquer presença ou qualquer ausência vai impactar no comportamento dos alunos, vai impactar nos alunos. Então, eu digo isso. A minha presença comunica e a minha ausência comunica, né? Então, eu acredito nisso. Se o aluno está passando no corredor e alguém para e pergunta o que você precisa, ele se sentiu visto. Por mais que ele às vezes nem queria responder e não queria que você me perguntasse aquilo, mas a hora que ele... eu fui visto de uma maneira positiva ou negativa, mas eu fui visto, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, se ele... então a regra é não usar o celular, ele tá usando o celular e você passa e fez de conta que não viu, essa sua presença silenciosa ou a sua ausência, que seja para mim aí, ela também comunicou algo que tipo assim, é uma regra que aqui eu vou fazer de conta que eu não te vi, né? Então, o comportamento está muito ligado ao que é esperado dele naquele lugar e também ao ser visto ou não. Então, a gente fala muito da entrada dos alunos, o quanto é importante olhar nos olhos, falar o nome do aluno, como você está, tal. Isso muda o dia dele, muitas vezes, porque ele se viu visto logo, a hora que ele chegou, ele sentiu que ele foi visto. Falar o nome dele, ele sabe quem eu sou, né? Então, acho que esse comportamento dos adultos de olhar, estar presente ou ausente, ele comunica a expectativa que a gente tem dos alunos na escola. E que é uma comunidade. Estamos aqui juntos, vivendo, aprendendo, etc. Agora, tem um lado que a Juliana falou de reconhecer o aluno, de ser visto. Assim, os alunos, especialmente os mais velhos, não? O trabalho que eu falo para eles, o trabalho dos jovens e as crianças é testar limites. O trabalho nosso é que eles encontram. Agora, se eu coloco limites que não tem a ver com ser um bom ser humano, um ambiente bacana, não faz sentido. Se eu sou um adulto que o limite serve para você, mas não para mim, aí eles rapidamente veem que o ambiente é hipócrita. E isso, às vezes, é pior do que não falar nada. Agora, quando eu não falo nada, a pergunta é negligência? Então, nós temos que tomar cuidado de muita agressividade e de negligência. Porque negligência é uma forma de agressão. Isolação social, a não ser visto, é a pior forma de agressão. Então, nós temos que pensar como que eles estão recebendo isso. Agora, há um ambiente onde tem democracia, eu permito liberdade de perguntas, tem diálogos ricos e pequenos, e não sermões. Isso que ensina. Todos os dias nós estamos com os valores, todos os dias estamos olhando essa comunidade, convivendo e cultivando. Isso que faz a criança sentir parte. Ela é pertencente, não é eu e eles. Nós fazemos parte da mesma comunidade.
E aí, para eles se sentir bem, eles têm que contribuir nessa comunidade. Então, eu falo o nome deles e olho no olho e falo, bom dia, como que está? Agora, logo eles colocam, tem vários estudos. O mais rápido que o aluno participa no seu dia, abre sua voz e se coloca, faz o dia dela melhorar, mas ela vai contribuir mais. Cognitivamente, emocionalmente, ela está presente. Então, nós temos um trabalho de AT da forma de fazer presença. Presença é uma pergunta e ele se coloca. Eu estou aqui e eu acho isso. Sim. Isso faz de que ele se coloca. Eu estou aqui nesse ambiente. Eu faço parte. Só para explicar um pouquinho melhor, aqui na Forci nós temos, ao invés de fazer a chamada, né, na sala de aula, chamando os nomes dos alunos e eles respondendo presente, a gente tem uma pergunta na porta da sala de aula, e aí o aluno pega o seu nome e responde essa pergunta. Então, já é a primeira forma como ele... Não é exatamente a primeira, né? Mas é uma das formas em que ele se sente visto e ouvido. E depois essa pergunta ela é retomada em sala de aula. E aí ele pode falar, eu respondi tal coisa por isso. Então, a gente dá a voz ali em pequenas ações também. E cedo. Sim. E eu queria pegar só uma fala da Sara que eu acho que é importante. Essa questão de... Às vezes... Nós confundimos o dar limites com ser autoritário. As pessoas confundem isso. Então, assim, não, para eu colocar limites, eu tenho que dar um sermão, ou eu tenho que... E, na verdade, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O melhor limite vem por meio do vínculo. Então, quando eu tenho vínculo, quando eu tenho respeito, quando eu me comporto da maneira que eu espero que ele se comporte, a gente tem o respeito mútuo e o vínculo... Colocar o limite faz muito mais sentido para os alunos, para os adolescentes, para as crianças. Então, isso fica até mais fácil, vou colocar assim. Por quê? Porque não vira uma coisa hipócrita, não fica uma coisa de cima para baixo, sim, é um lugar onde você tem liberdade para errar, para perguntar, tem a liberdade também de dizer assim, é até aqui onde que nós vamos, por que nós fazemos isso? Só é possível ser autônomo se nós temos disciplina. Então, nós estamos construindo isso. E a hora que eu coloco isso de uma maneira... Porque daí também tem o outro lado. As pessoas falam assim, já que você está dizendo, né, de criar vínculo, então vou me comportar como um adolescente. Não. Não é isso. Não é nem isso que eles esperam. Exatamente. Os adolescentes não querem isso. Então, assim, criar o vínculo não é você sair do seu papel de adulto. Ao contrário, você tem que se manter no seu papel de adulto. E criar o vínculo não é você deixar fazer tudo e não colocar limites. É colocar um limite com vínculo, com firmeza, com consistência, porém carinho, respeito e vínculo. E com motivo. Então, outro dia eu estava embaixo de uma escada e as crianças estavam descendo para ir no parque. E depois eles iam para outro lugar, então tinha mochila, etc. E estava perto do lugar e eles estavam com voz um pouco mais alto que esperado. Quando eu falo esperado, porque já foi combinado antes de como que você anda no corredor, porque com respeito a outras pessoas, você não usa voz do parquinho no corredor. Então, isso já foi combinado, explicado o porquê, para ter sentido. Então, ele estava descendo e eu só fiz assim, gente. Então, não é sermão, é só um lembrete, porque eles estão animados. Não é um julgamento que eles estão errados. Eu tenho que também lembrar onde eles estão. Mas é uma coisa suave, com carinho. E isso dura, né? Recentemente a gente foi fazer uma palestra em uma universidade e nós estávamos assistindo a outra palestra e um dos nossos ex-alunos, que foi meu aluno quando ele estava no 4º e 5º ano, ele estava na universidade assistindo a uma palestra do meu lado. E ele olhou do meu lado e falou assim, eu tenho aula daqui a pouco, eu posso sair no meio da palestra? Aí eu olhei para ele assim, e você lembra que você já é adulto? Colocou a mão em mim, Assim, é muito engraçado como o vínculo dura. Ele me olhou ali como uma figura de adulta, né? Eu falei, você lembra que você também é adulto? Você pode tomar suas decisões? Mas eu acho que também essa pergunta é respeituoso? Ele estava se preocupando do ambiente. Sim. Que isso, nossa, eu fico até orgulhoso. Com certeza. Quando a gente fala dessas pequenas ações, recentemente a série Adolescência da Netflix aí causou diversos diálogos e ela traz algo bastante preocupante,
né? Então, são assuntos muito sérios tratados nessas séries. E como professores, isso e pessoas envolvidas na educação, isso nos choca muito, né? De como uma ação daquele tamanho aconteceu, quantas outras ações menores, quantos outros comportamentos menores foram negligenciados até aquela ação, não é? Então, e um dos questionamentos que nós nos fazemos é: não basta estar fisicamente presente numa escola e entre as pessoas. Então, qual a diferença entre presença apenas e uma presença que educa? Assim, eu sempre falo para as pessoas, claro que a adolescente está falando de adolescentes. Então, da hora que você reclama da adolescente, você tem alguma coisa errada. Você ficou velho para demais. Porque se você não lembra da sua adolescência e tem uma empatia, isso é um problema. Fica muito difícil de conexão. Agora, estamos num ambiente, nós estamos educadores, se preocupando com a comunidade que nós vivemos e a comunidade maior que nós estamos criando e construindo juntos. E essas pessoas vão construir isso. Eu faço parte dessa construção e continuo fazendo parte da sociedade. Então, a minha curiosidade como adulto e como educador tem que ser uma curiosidade com respeito, não com julgamento, de entender o que eles estão passando. O que me chamou muito atenção era um pouco meu programa com conteúdo é essa. E o que eles fazem na vida deles e na sociedade não tem nada a ver comigo. Eu falo, às vezes, tem coisas que você é para ser teflon, não me pega. Isso é para te pegar. É para saber, é para te incomodar, é para você ter curiosidade. O que me chocou foi a falta de respeito e curiosidade que os adultos tinham pela convivência que os adolescentes estavam tendo. E isso, para mim, realmente é negligência total do seu papel como adulto, como sociedade, como cidadão, e empatia mínimo de desenvolvimento do ser humano. Então, foi preocupante. E tudo meio porque estamos dando espaço para eles. Então, essa noção de que é limite, de independência, de espaço, se quer dar ao adolescente seu espaço. Agora, quanto da privacidade que estamos falando? Em quais momentos na mídia social, como que eu estou nesse mundo? Eu não posso deixar eles criar esse mundo apartado. Olha, eles não têm experiência. Uhum. Vão ter experiências que realmente pode... Eu me implico nisso. Eu tenho que me implicar nisso. Agora, de forma respeitosa, com curiosidade, com baixo julgamento, outra geração, outros problemas. Agora, da hora que você fala, aquelas jovens, aquela jeita, nós e eles, acabou. Acabou. Isso não é para nós, educadores e adultos. É um pensamento como se assim... da escola para fora ele é uma pessoa e da escola para dentro ele é outra. Não, ele é uma pessoa só, que traz a vivência dele fora da escola, na família e na escola também. Então nós estamos falando de um ser humano completo que não muda o botãozinho quando está fora da escola ou dentro da escola, como se o que estivesse fora da escola não nos importa e que ele vivesse fora não tenha nada a ver com a escola. Não é isso, né? Eu penso... Acho que a palavra que a Sara trouxe, a gente tem que destacar, que é a curiosidade sem julgamento. Para mim, isso é a base da presença mesmo. Porque, mesmo quando a gente está na escola, é comum nós vermos, às vezes, a pessoa lá, os adolescentes conversando ali num certo lugar e o profissional só supervisionando. E nós precisamos ter ouvidos, olhos atentos e corações abertos, no sentido de realmente, assim... Se eu sou um educador, o meu papel não é julgar. O meu papel é entender a situação para poder apoiar, desenvolver, pensar sobre. Porque também, às vezes, a gente, como educador, a gente não tem a resposta para aquilo. Mas eu tenho que, no mínimo, me interessar por isso. Então, eu acho que olhar para essa presença como uma presença de olhar atento, de escuta ativa e baixo julgamento mesmo, de dizer assim, o meu papel é entender a situação... faz a diferença como educador. Isso é ser educador. Claro que eu também quero lembrar que assim, a escola ela é um ecossistema. Não só... E nós temos
professores, nós temos os professores, nós temos os colaboradores da escola, a liderança da escola, e nós temos as famílias que fazem parte disso. Então, essa partilha com a família, trazer a família para perto, principalmente quando tem casos em que nós conseguimos enxergar. Por isso nossos olhares e nossos ouvidos têm que estar atentos, porque nós podemos daí trazer a família para perto, porque às vezes a família também está com o olhar longe, a presença não está sendo tão presente, né? Sim. Eu também penso que existe uma presença de se colocar, dos alunos conseguirem nos ver como referência. Então eu fico muito feliz e orgulhosa quando eu vejo os alunos procurando ajuda dentro da escola. Porque às vezes não encontra fora e eles querem partilhar, ou com o professor X, ou com a orientadora educacional, ou comigo, ou com a psicóloga da escola. Mas saber que ele tem um espaço de escuta aqui dentro, que ele se sente confortável e confiante para partilhar, me traz muito respeito e orgulho pelos nossos profissionais. Então, acho que isso é um lugar importante, porque eles passam muito tempo da vida deles na escola. Né? Então, é importante eles saberem que eles têm essa referência. Sim. Tem uma analogia que vocês usam bastante nas nossas formações, que vocês falam que não tem como uma pessoa trabalhar num pronto-socorro se ela não gostar de emergência. Se ela não gostar se ela não conseguir ver sangue. Ai, não consigo ver sangue. Não pode trabalhar na emergência. Não tem como a gente trabalhar com educação se a gente não for realmente apaixonado pelo desenvolvimento humano. Né? E isso não envolve também aquela disciplina que eu escolhi estudar na universidade, que eu gosto de ensinar e que eu gosto de falar sobre ela, mas envolve todos os outros fatores de ser uma pessoa. Né? E digo mais, tem que gostar de adolescente, tem que gostar de criança. Porque senão não faz sentido numa escola de educação básica você tá ali. Tem que gostar de gente. E saber que eles estão em desenvolvimento, né? Eu acho que esse respeito por eles, tá? Ela é a criança em desenvolvimento, a adolescente em desenvolvimento, eu sou o adulto e o que eu posso promover para ajudar esse desenvolvimento. E ficar atento. Porque tem assuntos aqui na escola, nós temos uma regra, né? A primeira regra é que nosso foco é o aluno. E o foco é como que eles estão. Então, nós precisamos negociar com família, com professor. O aluno é o centro aqui. Não quer dizer que ela é super protegida. Mas ela é o centro de entender se nós estamos fazendo o trabalho correto ou não. Não é a matéria dada e a nota que eles colocam. Estou falando da pessoa. Agora, quando nós olhamos a maneira que nós estamos ouvindo com curiosidade, eu posso trazer assuntos que eles estão vivendo como exemplos. E não entrar no dia a dia, mas dilemas éticos, problemas que estão acontecendo. Isso pode vir matéria de discussão. Então, nós temos uma regra, por exemplo, tem problema de disciplina ou desrespeito na sala de aula, é preparar tudo. É mais importante parar tudo e tratar do desrespeito, porque não quer dizer sermão, mas que você foi visto e, vamos corrigir isso, pede perdão, tá, ok, e volta. Mas não é para ignorar o que aconteceu. Agora, esse assunto da adolescência me chamou muito a atenção. Quanto era importante para eles a autoconhecimento e a afirmação da possibilidade afetiva de ter parceiros, namorados, etc. Se isso é uma coisa que eles estão super preocupados, eu nunca vou tratar disso no assunto. Eu escuto isso, mas esse assunto nunca vem assunto na escola. Como aqui nós falamos, como o que é importante na relação, o que você está... o que é respeito a outro. Entender um pouco isso tem que ser assunto. Sim. Planejado. Sim. São alguns sinais, né, que os alunos nos deixam. Então, embora eles tenham formas de conversar que às vezes a gente não compreenda tudo, mas a curiosidade, né? Às vezes eu passo nos intervalos e eu sento em grupos de alunos e eu falo, do que a gente está falando? E aí eles me interam do assunto que eles estão conversando. E aí a gente consegue pescar ali algumas coisas que estão acontecendo para trazer realmente quem são os meus alunos, o que os interessa, quais são os problemas que eles estão enfrentando e que são problemas. Eu acho que muitas vezes o adulto esquece mesmo e ignora. Ele não sabe o que é um problema. Mas para aquele adolescente é um problema muito grande. E a gente precisa. É real.
E assim, ainda da adolescência, a gente fez uma discussão na escola, né? Eu trouxe para os professores, eles assistiram e aí nós fizemos uma mesa redonda, foi super interessante porque a gente consegue trazer exemplos práticos que nós não percebemos muitas vezes, que nós estamos deixando de olhar. Então, aí eu fico pensando muito na formação dos nossos professores, então na formação dos professores. O quanto é importante que a liderança traga para a reflexão essa questão do olhar e da presença. Então, penso no meu... Como eu acabo sempre olhando na minha estrada de formação de professores, quem cuida dos adultos que cuidam, né? Porque é isso. Às vezes não é óbvio. Então, nós precisamos trazer essa discussão à tona, como a gente está fazendo aqui, como a gente está fazendo... Porque os adultos também, às vezes, não percebem que isso está acontecendo, que eles não estão presentes. E a importância de estar presente. Então, dentro da nossa discussão, um dos professores trouxe isso, que quando ele olhou, ele assistiu 2 vezes a série, e na segunda vez ele olhou, a primeira ele saiu indignado com a escola, com o comportamento da escola, e pensando, meu Deus, será que todo mundo acha que escola é assim? Ele falou que ele saiu com o sentimento de, se isso está mostrando, se está mostrando esse tipo de escola, está todo mundo achando que escola é isso. E eu não quero trabalhar numa escola que seja assim, né? Ainda bem que eu não trabalho numa escola que é assim. Foi esse primeiro sentimento. E no segunda vez que ele assistiu, ele falou, a segunda vez eu olhei e falei, quem está cuidando desses professores? Que tipo de conversa está rolando nesses professores? Porque esses professores podem estar também no nível de estresse, de falta de olhar, que eles não estão conseguindo pensar que eles precisam fazer esse olhar, né? Então, achei interessante a reflexão do professor. Eu acho que é isso, e nós temos que fazer isso para as famílias também, não? Então, aqui na escola, eu tenho meia regra, olha a criança, mas não culpa a família. É muito fácil se vitimizar de que a família tal coisa não fez e o problema é... Então, nós temos que ver o problema como um problema da sociedade e que nós estamos implicados nela. Então, vamos fazer o nosso melhor para a criança que está à nossa tutela, está aqui, está dentro desse ambiente. Mas não podemos ignorar que a família também tem muitos desafios. Sim. Então, hoje eu vejo que nós também ajudamos a formar famílias, não formar de decidir como que eles vão, mas a pensar como que eles estão pensando sobre. Como que o professor está pensando sobre. A sociedade está mudando muito rápido. Nós temos que ajudar o outro. Não? Sim. Sim. E não ser nós e eles. Não? Elaborando o roteiro para esse podcast, a gente pensou de trazer para esse episódio, a gente pensou em trazer algumas provocações do que precisa... Uma toada muito grande que a gente tem nessa temporada é o que a gente está desaprendendo para poder aprender. Então, aqui a nossa primeira era desaprender que educar é função exclusiva do professor. Uhum. E também função exclusiva da família. Né? Então, educar é uma função de comunidade, certo? Certo. E como a gente fortalece essa presença da comunidade? O que... Eu volto na questão sempre da cultura. Então, o que eu tenho buscado fazer é momentos de discussão com toda a comunidade. Não só com professores, mas a gente tem aqui colaboradores da área administrativa. Nós temos quem anda pelo corredor, que está sempre aqui também. Então, na escola, eu tenho buscado trazer momentos de reflexão com a comunidade. É isso que nós temos feito, tanto com os professores, quanto com a nossa equipe, quanto com... Às vezes, nós temos trazido os pais, como a Sara citou, então tem jornadas de discussão sobre assuntos de educação, e nós trazemos também a comunidade externa. Muitas vezes nós trazemos pessoas para falar sobre assuntos muito importantes com a comunidade externa, porque, como a Sara disse, a sociedade está mudando muito rápido, não é uma questão só nossa. Então, eu entendo que uma das maneiras de fortalecer o olhar de todos como educadores é trazermos esses dilemas, trazermos esses pensamentos além da sala de aula, além da reunião de formação de professores, mas para a escola toda. E como a gente pode também desaprender a ideia de que a presença física é uma ideia de imposição de autoridade? Olha, tinha pensado nisso. Eu também, sim, né? Eu não tenho uma resposta para isso. Mas é curioso, porque eu acho que dependendo do mindset da pessoa, sua presença física é uma autoridade que aí sem falar é autoridade com autoritarismo,
de mandar e não quer escutar, ou uma autoridade de credibilidade e de confiança. Então, nossa busca é trust, é confiança. Que a criança consegue confiar que eu tenho o melhor interesse da criança. Eu não estou corrigindo ou falando porque eu não me preocupa. Me preocupa, genuinamente. Então, acho que autoridade não é autoritarismo. Bem pensado. E eu acho que é desaprender nesse sentido que eu preciso... Qual é o tipo de comportamento que eu tenho que ter também? Você citou você falou assim, do que nós estamos falando mesmo? Você se colocou ali com eles, não significa que você deixou de ter uma autoridade de confiança, porque pode ser que é uma oportunidade aí para eles, mas não necessariamente chegar com o olhar... Acho que a humildade, de novo, faz toda a diferença. Então, assim, eu posso ter uma autoridade de confiança, mais com humildade, muitas vezes, do que com arrogância. Então, o modo como eu me comunico, ou me coloco nesse lugar, eu acho que pode trazer confiança. É difícil para mim, que às vezes as pessoas falam, todo mundo se comporta melhor quando você está perto. Eu também. eu acho curioso isso. Eu falei, mas é porque as pessoas sabem que eu tenho altas expectativas? Porque eu acredito neles? E aí é uma questão, a pessoa queira fazer bem porque sabe que é bem. Ou está se disfarçando. Eu olho que, ok, as pessoas sabem que eles podem ser seu melhor e que seu melhor existir. E de fato, as pessoas sabem se eu tenho altas expectativas para o outro. E se não está acontecendo, eu vou tentar ajudar. Mas olha que legal, esse é um olhar de curiosidade, não de julgamento, né? Então, que bom que as pessoas né, mostram isso para mim, porque eu tenho altas expectativas. Sim. E como a gente pode desaprender a pressa e a invisibilidade nos espaços comuns? Aqui falando mais da escola, né? Dos espaços comuns da escola. É que, no nosso caso, nós temos um trabalho de que não existe espaços comuns que não tem bidel, assim. Não tem alguém autoritário andando, dando bronca. Mas que... na hora do lanche, no parquinho, tem professor que sabe que não é o break do professor. O professor está lá, presente, e deveria estar conjunto. Então, eu acho que a primeira é uma intencionalidade. E a outra é a que a Juliana falou antes, de que se eu vejo alguma coisa, eu devo parar. Que a minha pressa nunca é mais do que a pessoa que está à minha frente. E que está acontecendo. Não quer dizer que eu não tenho intencionalidade. Posso fazer isso com rapidez, mas que eu não deixe passar. Eu acho que isso é importante, de que não deixe as coisas passar. E quebrar o paradigma de que ele não é meu aluno, então não é problema meu. Né? Se ele está na escola e você é o adulto na escola, eu falo assim para todos os professores, né? Ele é aluno de todos. E eu falo também pro pessoal do administrativo, ele é aluno de vocês também. Ele é aluno de todos. Então, não importa qual é a minha função na escola. Se eu vi algo que me preocupa, eu preciso abordar. Né? Eu preciso ou oferecer ajuda ou abordar e parar a situação. Então, assim, quebrar o paradigma de que se eu não dou aula para esse aluno, ele não é problema meu. Não, eles todos são problemas nossos. E soluções nossas também. Eu acho que nós falamos dos banheiros, por exemplo. Quem está... Nós entendemos aqui que nossos alunos cuidam bem dos ambientes. Nós temos materiais coletivos. Nós queremos que eles entendam que é o lugar deles e que eles fazem parte de cuidar. Então, isso já é ensinado para a autonomia, uma certa disciplina de como se cuidar do seu ambiente e colaborando. Mas falamos para as pessoas, se tem alguma coisa que você vê na limpeza, ou está no banheiro, ou qualquer outro lugar, que você vê algo que a criança não está cuidando e zelando, nós não entendemos que é seu papel de cuidar disso. Nós temos que cuidar do respeito do ambiente. Então, fala logo, porque nós vamos retomar isso. Gente, não dá para fazer X, Y, Z, vamos pensar nas consequências. Você vai ajudar a pensar juntos. É muito um trabalho de coerência, constância, né? E como a gente desaprende que a coerência, a constância é um ideal inalcançável? Então aqui a pergunta é, como tornar pequenos gestos cotidianos exemplos de coerência entre discurso e prática? Não desistindo. Excelente. Acho que não negligenciando. Esses dias nós temos uma palestra sobre cultivar jardim.
é para esperar, igual quando você está em emergência, você espera que chegue gente com osso quebrado e com sangue. Quando você trabalha na escola, você espera que vai ter gente que infringe regra, que vai ter diálogos, que vai ter briga, que quando eles têm 9, 10 anos estão explorando sexualidade e você sabe que isso... Você tem as expectativas de que essas coisas acontecem. Você não quer apagar eles, mas você quer acolher. Então, eu acho que essa olhar atento e presente é importante o tempo todo. Mas eu não vou não ter problemas. Porque falar com criança, falar com adolescente, lidar com adultos, todos em transformação, obviamente vai ter dilemas. Agora, o que eu tenho que desaprender? Julgar. Julgar o outro é a pior coisa, porque ela tira a curiosidade, ela começa que o certo e o errado é meu, o passado é certo, o novo é errado. Então, esse julgamento, realmente, ela mata a curiosidade e ela mata o respeito. E aí, ela mata a habilidade de achar soluções novas. Então, por mim, temos que desaprender a julgar o outro. Quando vem a palavra inalcançável, eu também penso na questão das expectativas altas. Porque toda vez que você pensa que é inalcançável, você baixa a expectativa. Já que eu não consigo mesmo, então... E eu acho que a gente tem que desaprender a pensar em baixas expectativas quando a gente pensa nisso. Porque, na verdade, para a gente conseguir consistência e não desistir, nós temos que ter altas expectativas. Nós somos capazes, nós vamos fazer... Só que altas expectativas não significa que nós não teremos problemas, que nós não... Então, nós vamos esperar que tem problemas, porém, nós vamos continuar fazendo. Eu acho que, nesse encontro, uma diretora perguntou para mim, assim, nossa, é tão desafiador a questão da inclusão, por exemplo. Como é que vocês lidam com isso? Porque lá na escola, a gente tem que se dedicar muito. Aí eu falei, a gente também. Como a gente lida com isso? Se dedicando muito. Então, assim, é isso. Não significa que não vai ter desafio. Mas a gente precisa ter altas expectativas para poder ser consistente. Então, a curiosidade no lugar do julgamento, altas expectativas e acreditar, né? Sim. Acreditar que as pessoas são capazes. Sim. Porque as pessoas sentem. Se você acha que a outra é capaz, eles realmente sentem isso. Agora, se você fala, não vou dar muito esforço, porque falando não vai levar muito jeito mesmo. Também sente. Também sente, sim. E acredito, né, me parece que essa é a presença que a gente quer, né? A presença de um adulto que é modelo de acreditar em si mesmo e acreditar no outro, que está ali, ouvindo e ativamente participando do desenvolvimento do seu aluno e do seu filho, né? Porque falamos em famílias também, certo? E limites. Isso. Combinados. Combinados. E com possibilidades de errar e deixar o outro errar. Se sentir confortável para isso. Porque também o julgamento vem com o pensamento, às vezes, que ele não poderia estar errando. Aí eu falo, a pessoa que pensa isso fala, realmente você é velho. Porque todos nós erramos, todos nós fizemos coisas que hoje olhamos para trás, mas estamos vivos como... Sim, várias coisas. Ter um pouco de humildade. Sim. E não só para educação, né? A gente fala muito sobre estar presente, o quanto é importante estar presente no momento em que estamos vivendo e o quanto a gente pode ensinar isso para o outro também, né? E o quanto isso é bom para a saúde mental de todos também. Porque parte da nossa dificuldade hoje é que o pensamento acelerado, porque nós estamos conseguindo estar no momento onde a gente precisa estar. Super importante. Com a virtual, com as mídias sociais, com as telas, nós precisamos ser mais intencional sobre essas conexões para não se perder. E, de fato, nós estamos nos perdendo. É uma alerta para todos. Não é só para o aluno na sala da aula. É para os pais, é para mim mesmo. Todo mundo. As minhas filhas tiram sarro de mim e falam, airplane mode. Airplane mode é quando eu estou focado na tela. Agora, elas me veem concentrado, dedicado e fazendo futilidade. Agora, independentemente, quando elas falam airplane mode, eles estão me falando, eu quero a sua atenção. Sim. E você conseguir ouvir isso é estar presente de uma certa maneira. Aí eu falo, me deixa. Mas é normal. Mas tem que permitir esses diálogos, não?
Tá certo. Então a gente fecha esse episódio com um desafio para os nossos ouvintes. Se vocês pudessem adotar um gesto ou um hábito hoje para fortalecer a presença que educa, qual seria? Conta pra gente aí nos comentários, estamos curiosos. E se você tem algum dilema que gostaria de ver aqui discutido no nosso podcast, nos envie. Muito obrigada a todos!